Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma meditação aqui, baseada em São Mateus, capítulo 12, a partir do verso 38. Nós estamos vivendo dias que são muito semelhantes aos dias do Senhor Jesus Cristo, por dois lados. Pela manifestação da palavra e também pela condição do mundo oposto à palavra. Você sabe que Jesus Cristo é a manifestação da palavra de Deus feito carne. São João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá no verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo era a palavra de Deus que criou todas as coisas, que se materializou em um corpo físico e viveu entre nós. Nos nossos dias foi prometido esse retorno, que Deus voltaria outra vez e que essa mesma palavra se faria carne, agora não no corpo Jesus Cristo nascido de uma virgem, mas no corpo de sua esposa, a igreja, o povo de Deus, a noiva do Cordeiro. Ela dá corpo à palavra de Deus. Quando isso acontece, há quem creia, há quem acompanhe e se torna a própria palavra corporificada. Espero que isso não tenha ficado difícil de compreender, porque quem crê na palavra de Deus se torna a própria palavra manifestada. O corpo da palavra hoje sou eu, é você quem crê. É você que está desejando crer e Deus está desejando que você venha para que faça de você o corpo que Deus habita. Amém? Mas há aqueles que duvidam disso. Há aqueles que creem em Deus, mas um Deus passado, histórico. Há aqueles que creem num Deus futuro. Há aqueles que ficam esperando coisas acontecerem para dizer, é realmente Deus. Não disse um soldado lá, depois que Jesus havia morrido, e trovões e relâmpagos, terremoto e eclipse. Quando aconteceu tudo isso, ele disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Que revelação ele teve, hein? Mas adiantou o tempo dessa revelação? Vamos chamar de uma revelação tardia, já passou, vocês acabaram de matá-lo. O que vale isso agora, né? Você deveria ter visto isso quando Pedro viu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando é que Pedro viu isso? Ele viu com Jesus vivo. Então ele serviu a Jesus, ele creu em Jesus, ele se deu a Jesus e ele tornou de Jesus uma sequência, uma continuidade de Jesus Cristo. Pedro foi, os discípulos foram, Paulo foi, mas viram num tempo hábil. E aqueles outros que ficavam pedindo Jesus para fazer alguma coisa, prova para nós. Então aqui nós entramos. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, no verso 38 do capítulo 12, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Ora, Jonas nem está entre nós, nem está nessa geração. Que sinal é? O que aconteceu de Jonas que nós podemos ter como confirmação de Jesus? Aí ele disse, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem
3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então Jonas sai do ventre da baleia, depois de 3 dias e noites, e prega a uma cidade, e essa cidade, esse povo inteiro se arrependeu do seu pecado. Seus animais, o seu rei decretou que deveriam crer e jejuarem e clamarem a Deus, e com aquele clamor, com aquele jejum, com aquela reunião solene, eles alcançaram perdão e misericórdia de Deus. O Senhor Jesus Cristo vem e vivo ele estava. Quando os discípulos de João foi ter com Jesus, perguntaram para ele assim: João nos mandou perguntar se és tu o Cristo ou havemos de esperar outro. Jesus disse assim para eles: voltem e diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e o evangelho é pregado aos pobres. Isso, para João, eram os sinais que confirmavam que Jesus era o Cristo. Só isso. Para essas pessoas, isso que Jesus fez durante o seu ministério, na rua, nas casas, Jesus não reunia em oculto, Jesus reunia publicamente. Ele estava numa praça, ele estava num monte, ele estava nas sinagogas, nas ruas. Ele estava fazendo essas coisas. E agora você quer mais um sinal? Aí ele disse, uma geração má e adúltera. Adúltera porque ela se envolve com quem não é o seu Deus. Ela se envolve com a fé que não é a sua, com religião que não é a sua. Ela permite religiões colocarem sementes que não seja a do seu Deus. Isso é um adultério espiritual. Quando vem o próprio Deus, o seu aguardado Deus, ela quer desse Deus um sinal, além do que ele estava fazendo. Por que João, o Batista, consegue identificar Jesus só pelo que está acontecendo na vida dele? Porque ele não estava em adultério com outras religiões. João não se envolveu com fariseus, com saduceus, com herodianos, com nada. João apenas envolveu-se com a palavra de Deus. A palavra de Deus era tudo para ele e ele sabia que havia profecia de que quando o Cristo viesse, ele faria essas coisas. Não é? Então, quando os discípulos de João vão perguntar, Jesus apenas cita os acontecimentos. Então, para João, Jesus já era o sinal. Para João, Jesus já era a evidência, seus atos eram a evidência. Eu quero tomar do profeta William Branham a mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Para essa nossa meditação aqui, o profeta irmão Branham disse assim: nós falaremos apenas alguns momentos sobre sinais escriturísticos do tempo. Agora, aqui estava Jesus repreendendo aquela geração porque ela não tinha crido no seu sinal escriturístico. Observe aqueles fariseus. Eles chegaram até ele e disseram: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Observem a cegueira. Eles estão querendo ver um sinal enquanto o sinal está acontecendo. Estão cegos para o que está acontecendo e não conseguem identificar isso como evidência. O sinal já havia sido dado e eles não o reconheceram. Vocês sabiam que eu creio que um dia o rapto da igreja, que é o arrebatamento, que o mundo falou, já deixou de falar, mas sabe que pode existir
O rapto acontecerá e o povo nada saberá sobre ele. Olha a visão de um profeta. O profeta está olhando para essa geração dizendo assim, essa geração é tão nécia, é tão tardia em observar as coisas, que o mais aguardado acontecimento vai se dar e o povo não vai saber. Ah, não pode ser. Não pode ser quando Jesus levar um povo, quando Jesus voltar, porque vai ter tanta coisa que vai identificar. Vai mesmo? Ou isso já não está acontecendo diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos, diante dos olhos do mundo, e o mundo não tem captado isso. Ele disse, vocês sabiam que eu creio que um dia o rapto acontecerá e o povo não saberá nada sobre ele? Jesus disse em São Mateus capítulo 11, quando João, os seus discípulos tinham vindo ver, e eles voltaram, ele disse, que saístes a ver? Uma cana agitada pelo vento? Ou um homem ricamente vestido? Ou saístes a ver um profeta? Ele disse, eu vos digo que um profeta sem dúvida. Agora, se vocês podem receber isso, ora, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eis que diante da tua face envio o meu mensageiro. Certo dia, os discípulos lhe perguntaram, disseram, quando ele estava falando a respeito dele ser o filho do homem, eles disseram, por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Veja quão tardio as pessoas são em reconhecer o cumprimento das Escrituras. Sinais dos tempos. Você sabe que está havendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia? Sei. A guerra é um sinal de que os tempos estão no fim. Mas você sabe que sempre teve guerra? Você sabe que teve um terremoto agora no Marrocos? Sei, eu sei até que tinha, eu creio que, a seleção brasileira de futebol por lá. Sinais dos tempos. Você sabe que terremoto sempre teve? Ah, eu sei que teve aí um tufão, né? Um ciclone. Sinais no céu, na terra, acima da terra, sinais nas pessoas, sinais na política, sinais. Mas essas coisas sempre aconteceram. Eu acredito que seja Mateus 28, não separei aqui, mas me lembrei, Mateus 24, Mateus capítulo 24, está escrito assim, verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Você percebeu que peste, fome, terremoto, todas essas agitações, guerras, rumores de guerras, isso é só princípio de dores. Mas, quando virá o fim? O fim tem a ver com o evangelho. Como o profeta Jonas foi um sinal, todos os profetas de Deus foram sinais para aquele tempo. Sinais para aquele tempo. Todo verdadeiro ministério de Deus é sinal. Houve
tempos em que houve terremoto, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Essa coisa toda que no ser humano sempre existiu, e quando não existe, o ser humano causa, ele busca. É dele, está nele fazer essas coisas. Essas coisas acontecem por causa das ações humanas, não é? Aquecimento, os homens cortam as árvores, os homens poluem os rios, os homens guerreiam por mais território, os homens guerreiam por petróleo, são os homens. Mas essas coisas acontecem em tempos em que não há profeta, mas o tempo em que tem profeta, aí essas coisas aliadas a um profeta na terra, elas mostram o sinal de um tempo do fim. O verdadeiro sinal é a vida de um profeta. Só que um profeta vem e ele não é reconhecido. Um profeta vem e ele é ignorado. A mensagem dele vem e ela não é ouvida. E aí as pessoas ficam todas apavoradas com a guerra. Guerra não prepara ninguém para arrebatamento. Por isso disse o profeta, haverá um arrebatamento. E eu não duvido que muitas pessoas não vão nem saber dele. Por quê? Porque o povo está olhando para a guerra. Você está olhando para a economia, comunismo, lutando contra capitalismo e democracia e poderes, guerra de poderes. Isso aí é uma vaidade das vaidades, isso aí é humano. Sempre houve. Olhe para a vida e vinda de um profeta e atente-se para a sua mensagem, porque é a mensagem dele que prepara o povo para quem vem depois. O que vem depois de um profeta? Sempre um acontecimento finalizando uma geração. O que veio depois de João o Batista? Jesus finalizando aquela geração de lei e dando início à era da graça. No final dessa era da graça, viria outra vez um profeta com a sua mensagem, preparando um povo para entregar. O apóstolo Paulo, no início, diz que teria que entregar um povo para o Senhor, tal como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Paulo não entrega esse povo, mas Paulo deixa uma mensagem que irá preparar esse povo. No final dessa era da graça, vem um mensageiro que prega a mensagem de Paulo, colocando agora sentido em tudo que o apóstolo Paulo falou em profecia, ele coloca agora em ações e entrega um povo ao Cordeiro, Jesus, o noivo, um povo, a sua noiva, que torna-se sua esposa amada. Qual que é o sinal para você? Para você o sinal é guerra? Para você está com medo da Rússia invadir e o nosso país apoiar a Rússia e o nosso país faz parte da OTAN e isso causar uma guerra. Meu Deus, preocupe-se em ouvir a voz de Deus para esses dias finais, que já foi a voz do sétimo anjo, mas que se torna a voz final em seu povo. Aí, quando isso é dito, alguém diz assim, faz um sinal para eu ver. Não lhe será dado, ó geração má e adúltera, outro sinal senão a vinda de um profeta à terra. Um profeta messiânico, um profeta que veio com o sinal do Messias. Ele conheceu o segredo dos corações dos homens. Ele pôde dizer aos homens o que estava oculto em seus pensamentos, em seus corações, e isso era a manifestação de um sinal provando que, outra vez, o Filho do Homem estava na terra. Mas isso foi passado por alto e as pessoas estão aí pedindo, dá um sinal, eu estou esperando um sinal, estou esperando um fruto. Não haverá. Levantará essa geração e condenará mais uma vez aqueles que rejeitaram a palavra, porque a palavra estava num lugar simples. A palavra não tinha o marketing que as pessoas pensaram que ela teria. Quem é você, irmão, irmã, amiga, amigo,
Quem é você aí do outro lado? Você crê no quê? Você está esperando o quê? Você pede um sinal ou você é o sinal desse tempo do fim? Porque diz a palavra, Apocalipse capítulo 22, que nesse tempo o Espírito e a esposa dizem, vem. Ela termina a história bíblica, escriturística e espiritual num povo chamado a esposa do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Desejo muito que eu esteja falando para essa esposa, mas pode ser que eu esteja falando a pessoas que estão aguardando sinais, 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 e os sinais não virão. Já foram. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.